Tudo certo? Estamos entrando ao vivo aqui. Bom dia, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos fazer mais uma live da campanha Mais Juntos do que Nunca aqui do Jus Brasil. Essa live ela também vai ser feita em uma produção conjunta com a Saraiva Jur. A Saraiva é uma editora de títulos jurídicos líder com mais de 2.000 livros já publicados, e o convidado de hoje é um autor muito querido e que já publicou mais de 30 livros, em várias línguas diferentes, inclusive, sobre oratória. O nosso convidado de hoje é o Reinaldo Polito. Eu vou esperar ele entrar aqui, daqui a pouco ele já vai entrar e participar aqui da live com a gente. Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre como que a oratória influencia na profissão da advocacia como um todo, como que advogados e estudantes de direito podem se preparar melhor, especificamente agora falando sobre sustentações orais e como que técnicas de oratória podem ajudar no desenvolvimento desses profissionais como um todo. E também eu vou separar a live de hoje num terceiro momento, que a gente vai falar sobre como que a oratória, a comunicação, ela é importante e pode ser trabalhada também em tempos de pandemia, também pensando aqui no distanciamento social. Eu já vou deixar aqui também um convite para todo mundo que está assistindo a gente para seguir o @SaraivaJur e o @JusBrasil, e também o @Polito, que são os perfis que é o perfil do nosso convidado de hoje também. E também já deixar o convite para continuar acompanhando as nossas lives que estão acontecendo de segunda a quinta-feira às 19 horas e também na quarta e na quinta às 11 horas da manhã. Daqui a pouco o professor ele já chega e eu vou fazendo uma introdução breve aqui do professor, depois a gente volta também em uma apresentação quando ele chegar. Mas o professor Polito, ele é um profissional com mais de 40 anos ensinando técnicas de oratória para estudantes, para advogados, para profissionais executivos, faz treinamentos em empresas e também faz diversos cursos, tanto cursos online quanto cursos presenciais. E o professor ele já tem esses livros publicados, ele chegou a publicar, se eu não me engano, até em russo, vou até perguntar para ele quando ele entrar aqui, mas com certeza vai ser uma live muito rica. E querendo ou não, quando a gente pensa em oratória, quando a gente pensa em advocacia principalmente, oratória é um fator determinante para o sucesso de qualquer profissional do direito. Bem, acho que o professor vai entrar daqui a pouco. Até me corrigiram aqui, o professor Polito ele é autor da Saraiva Educação, que é a vertente maior da Saraiva, com outros tipos de títulos, não só títulos do direito, mas também títulos para outros profissionais, até porque as técnicas de oratória elas não funcionam só para os profissionais que atuam na advocacia, que atuam no direito, né? A oratória, querendo ou não, ela é importante em várias fases da vida de praticamente qualquer profissional, desde os seus momentos enquanto estudantes mesmo, quando você vai apresentar trabalhos, quando você vai fazer qualquer tipo de apresentação em público, comunicações, mas também depois, quando você vai progredindo na carreira, quando você vai dependendo um pouquinho mais de suas habilidades comunicacionais, até às vezes mais do que das suas próprias habilidades técnicas, para o desempenho das suas funções. Professor, vou até te pedir aqui para mandarem mais uma mensagem para ele deve entrar daqui a pouco. Tá tudo certo por aqui, a gente já está ao vivo também no YouTube. Mas, enfim, até vou fazendo mais alguma introdução aqui da nossa conversa. A nossa conversa ela vai ser muito guiada, pessoal, pelo próprio livro que o Reinaldo Polito escreveu sobre oratória, técnicas de oratória para advogados e para estudantes do direito. Para quem não conhece, esse livro é um livro da Saraiva Educação, e ele é um livro que eu acho bem interessante a divisão que o professor faz, que ele divide ali uma primeira parte do livro toda dedicada ali à figura daquela pessoa que tá fazendo eventuais apresentações, que tem essa comunicação em público, e daí ele aborda tanto temas como a voz, como a própria aparência das pessoas que estão nessa posição de comunicadores. E aí a segunda parte do livro, ela já é voltada mais especificamente para técnicas de apresentação, para planejamento de apresentação. O professor acabou de entrar aqui. Professor, uma grande honra te ter aqui presente com a gente. Entrar. Pessoal, eu queria também reforçar aqui, até antes do professor entrar, que o objetivo da live é
realmente aproximar as pessoas nesse momento de distanciamento. Então, vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas ao longo da live toda. Eu vou tentar mediar essa conversa aqui com o professor e pescar as principais questões que surgirem. Professor, bom dia, muito obrigado pela disponibilidade. É uma grande honra te ter aqui com a gente para falar sobre um tema tão importante, tão interessante quanto oratória para profissionais do direito. Como você está? Tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bacana. Para quem está entrando aí agora também, perdeu, já fiz uma breve apresentação do senhor, mas o professor Polito, ele é professor, ele é palestrante, tem mais de 40 anos ensinando oratória ao redor do Brasil e do mundo. Já tem mais de 30 livros publicados e é autor da Saraiva Educação. Perdi alguma coisa, professor? Quer complementar aí também? Não, tá bom. Durante a conversa, vamos colocando as informações aí, Felipe. Bacana. Professor, eu tenho algumas perguntas aqui que eu já preparei para guiando essa conversa com o senhor, mas como eu estava comentando aqui agora, a ideia é realmente, essa live, professor, ela faz parte da nossa campanha Mais Juntos do que Nunca, aqui do Jus Brasil. Meu nome é Cadu, eu sou analista de conteúdos aqui do Jus Brasil, e a gente está fazendo essa campanha agora para tentar aproximar um pouquinho mais as pessoas nesse momento de isolamento social, nesse momento que a gente precisa ficar mesmo em casa, que a gente está começando a se adaptar nessa rotina de home office e tudo mais. Então, professor, já passando agora para os primeiros temas que eu tinha separado, eu pensei em fazer o seguinte: eu queria separar a nossa conversa em três momentos principais. O primeiro momento, eu estava querendo falar sobre técnicas de oratória como um todo, especialmente baseado naquele seu livro de Oratória para Estudantes e Advogados, advogados e estudantes de direito. E aí depois eu queria passar para uma segunda parte, que a gente fala mais sobre sustentações orais e planejamento de apresentações, e encerrar falando mais especificamente sobre a importância da comunicação em tempos de Covid. Mas antes de tudo, professor, para falar bem a verdade, eu queria começar esse nosso bate-papo pedindo para você falar como que você entrou nesse mundo. Eu sei que sua história com oratória ela já data de bastante tempo e ela é até contra-intuitiva, para assim dizer, né? Ela não começou exatamente. é, Ela começou até, se eu não me engano, com uma tragédia, né, que você conseguiu superar. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que foi essa história, por favor. Vou tentar ser breve nessa história. Eu nasci em Araraquara, no interior de São Paulo, e muito cedo vim aqui para São Paulo. Um pouco mais de um ano de idade, a casa que eu morava no bairro do Tatuapé pegou fogo. Eu fui vítima desse incêndio e peguei terceiro grau de queimaduras e fiquei meses hospitalizado por causa disso. E como consequência, o trauma foi tão forte que eu fiquei mudo e depois de algum tempo voltei a falar, mas totalmente gago. E os médicos que cuidavam lá do tratamento da queimadura, eu não sei que tipo de informações eles tinham a respeito do tema, mas eles sugeriram aos meus pais que me ensinassem esses versinhos de criança, essas poesias infantis, porque dizia o médico o seguinte: assim como o cantor que é gago não gagueja quando canta, da mesma forma a poesia, o ritmo, a cadência, isso pode melhorar a comunicação do menino. Me ensinaram lá os versinhos, resolvi o problema da gagueira, não sei se foi isso que resolveu ou não, e voltamos para Araraquara. E ali no curso primário, eu comecei a fazer aquilo que tinha aprendido durante o meu tratamento. Lá no curso primário, quando eu tinha as festinhas comemorativas, as festinhas no final de ano, eu ia para a frente do grupo e recitava as minhas poesias. Os coleguinhas aplaudiam, as professoras incentivavam muito. E aqui em São Paulo, sem saber que esse tipo de assunto existisse, eu conheci o professor Oswaldo Melantoni. Fui levar um amigo que era muito tímido e esse amigo queria resolver o problema de qualquer jeito, e eu vi parar na escola do professor Melantoni, ali na rua Bela Sintra, e que era muito bom para tirar a timidez. Nós fomos até lá, o meu amigo era tão tímido que não ficou, mas eu fiquei encantado com aquele trabalho do professor Melantoni, e ele, vendo o brilho nos meus olhos, me convidou para ser o assistente dele. Fiquei lá durante 7 anos aprendendo com o professor Melantoni, e estou há 44 anos hoje dando aulas de oratória. Resumidamente, essa é a história. Bacana. Então, já vi que muitas pessoas elas acham que a própria comunicação ela é um dom inato, ela é uma coisa que chega junto com as pessoas, até porque tem pessoas com personalidade um pouco mais extrovertida.
Mas então é uma habilidade que você desenvolve, certo? Você trabalha ela ao longo do tempo. Bom, eu poderia dizer o seguinte, que se fosse um dom apenas, a minha escola não existiria, porque as pessoas não nasceriam prontas. O que ocorre? Todas as pessoas têm um dom. Cada um precisa descobrir o seu próprio estilo de comunicação. Isso do direito é muito comum. Uma pessoa vê, por exemplo, um Edilson Mogenor Bonfim se apresentando, um, um Durso se apresentando, um Cacai se apresentando. Então, vê esses grandes tribunos da advocacia e acham que somente eles é que podem desenvolver a comunicação e que outros não poderiam chegar lá. E tentam, às vezes, copiar o estilo. O pior que uma pessoa poderia fazer é copiar o estilo de comunicação de um outro. Porque se ela conseguir uma boa cópia, ela será uma boa cópia apenas. E se ela conseguir desenvolver o próprio estilo de comunicação, ela vai ser o melhor que ela poderia produzir. É lógico que você pode pegar um pouquinho do estilo de um pouquinho do estilo do outro, desde que isso se adapte naturalmente à sua característica de comunicação. Se isso acontecer, aí a chance de que vá bem é sempre muito maior. Bacana, professor. E ali na primeira parte do seu livro, de oratória para advogados e para estudantes de direito, eu lembro que você falava, você tinha um foco muito grande na própria figura ali do comunicador. Exatamente, isso mesmo. Bacana. E aí, esse foco que você dava para a figura, ele vinha tanto na questão da credibilidade, como no desenvolvimento de uma voz adequada para a comunicação, de um vocabulário adequado para determinadas circunstâncias e da expressão corporal e da própria aparência das pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre como que isso influencia e como que isso daí pode ajudar as pessoas a encontrarem ali o seu estilo de comunicação. Muito bom. São os aspectos estéticos da comunicação. Com relação à voz, é importante que a pessoa explore bem a sua voz. Por exemplo, o advogado, quando chega num tribunal para fazer a sua sustentação, ele tem que falar com voz firme, tem que verificar a acústica do ambiente onde ele está, qual é a distância que ele vai ficar das pessoas que estão ouvindo, e, a partir daí, medir o volume da sua voz. E aqui já vai um segredinho importante, que é procurar falar sempre um pouco mais alto do que seria suficiente para que as pessoas pudessem ouvir. Porque falando um pouco mais alto, ele vai demonstrar envolvimento, disposição, interesse, ele projeta mais a sua personalidade. É importante também pronunciar bem as palavras. Não precisa ficar preocupado com aquela pronúncia correta, exato. Fica chato, aquele que quer pronunciar correto demais, fica pedante, ele se coloca à distância. Mas se uma pessoa pronuncia 10, 15% de um som, se com um pouco mais de cuidado ele passar a pronunciar 60%, 70%, 80%, ótimo. Melhorando a dicção, vai atingir a 2 objetivos interessantes. Primeiro, porque as pessoas vão entender com muito mais facilidade as informações que ele transmite. E segundo, é um subtexto importante. O advogado que pronuncia bem as palavras, ele demonstra o preparo, demonstra a formação, demonstra que conviveu em bons ambientes. Isso ajuda a dar credibilidade também na comunicação. E o que é importante, eu ministrei há algum tempo cursos para alguns procuradores e um deles, e todos sabem que o procurador precisa fazer sustentação oral diante dos desembargadores. E um deles me procurou pouco antes do treinamento e disse: professor Polito, eu tenho um problema muito sério. As minhas causas são vencedoras, eu tenho uma linha de argumentação consistente, mas não adianta, professor, o desembargador não está nem aí quando eu falo. Eu fico fazendo as minhas sustentações, ele fica ali mexendo no papelzinho, no telefone, conversando. É impressionante, professor, eu falo, ele vai ficando sonolento, sonolento. Só que enquanto ele me explicava, Cadu, eu fui ficando sonolento, sonolento. Ora, como é que alguém pode pretender que o desembargador preste atenção na sua sustentação, nas suas palavras, se ele mesmo não consegue ser envolvente, não consegue ser dinâmico naquilo que está apresentando? Portanto, esse ritmo é importante, alternar bem o volume da voz e a velocidade da fala. Com relação ao vocabulário, é preciso tomar cuidado, porque você conversa com algumas pessoas no dia a dia, ela conta suas histórias, fazem as brincadeiras, conta os seus casos, são pessoas interessantes. E quando vão para a situação mais formal, em vez de usar aquele vocabulário que já usam no dia a dia,
palavras com as quais estão acostumados, começam a querer encontrar palavras diferentes, fazer outro tipo de construção, usar o juridiquês que às vezes não está tão acostumado, e com isso perde um pouco daquela fluência, um pouco da liberdade. Portanto, quanto mais próximo da pessoa estiver o vocabulário, mais eficiente ela vai ser. E com relação... Também. Até só fazer um parênteses bem rapidinho. É que uma das coisas que a gente trabalha muito aqui no Jus Brasil é tentar quebrar essa ideia de que o advogado precisa falar de maneira difícil para que ele seja visto como autoridade perante seus clientes ou perante os juízes. Isso é uma questão que surge bastante, porque a gente tem uma plataforma de publicação de artigos, né, no Jus Brasil, que é uma das principais formas que advogados conseguem fazer marketing jurídico hoje, né? Publicar artigos, demonstrar sua autoridade, mostrar seus conhecimentos. Mas acaba que muitos advogados, quando eles se esforçam de uma sobremaneira mesmo, para falar de um jeito mais rebuscado, demonstrar o seu conhecimento, muitas vezes eles afastam o próprio público-alvo que eles estão querendo atingir ali, que são, no caso das publicações do Jus Brasil, em grande maioria, os seus clientes. Então, eu só queria dar um parêntese e ressaltar essa parte, porque aqui no Jus Brasil a gente vê isso demais. Eu acho que isso é extremamente importante para advogados. O que você está falando é fundamental. É lógico, Cadu, que algumas palavras são específicas do direito. Alguns termos, eles se constituem em verdadeiros conceitos na área do direito. Então, você não pode usar um termo afim, um termo analógico, um termo parecido, porque vai mudar totalmente o conceito daquilo que você está dizendo. No dia a dia, se você usa uma palavra próxima, dentro do contexto, a pessoa entende aquilo e tudo bem com a comunicação. No direito, não, a palavra é aquela porque o conceito é aquele. Mas são poucas as palavras assim. Normalmente, você poderia utilizar um vocabulário muito mais solto, muito mais leve na comunicação. Não só para os clientes que não estão familiarizados com os termos do direito, como também dentro do tribunal. Você assiste a sustentações orais de excelentes advogados e que não ficam muito preocupados com aquilo que estão dizendo dentro da área do direito. Eles procuram ser compreendidos com a informação que transmite, porque o vocabulário deve ser uma espécie de dorso por onde o pensamento caminha até chegar ao ouvinte. Então, se esse dorso for consistente, a comunicação vai atingir os objetivos. Dentro do vocabulário ainda, cada um ponto importantíssimo são aqueles vícios muito comuns, né, tá, ok, certo, tipo assim. Não combina com a linguagem do advogado, por exemplo, esse tipo de comunicação. Quando em excesso, isso começa a se constituir numa espécie de truncamento da comunicação, de barreira na comunicação e impede que a mensagem chegue de forma inteira até o outro lado. Então, nós falamos a respeito da voz, falamos a respeito do vocabulário, que quanto mais simples, mais eficiente vai ser. Falamos dos vícios de linguagem, nós precisamos tomar cuidado com o vício de linguagem. E uma boa forma para uma pessoa desenvolver e ampliar o vocabulário é fazer leituras com uma caneta na mão. Então faz a leitura de um jornal, de uma revista, de um livro. Quando encontrar uma palavra que não conheça o seu significado ou tiver dúvidas, porque às vezes nós lemos uma palavra, imaginamos que conhecemos o conceito daquilo que estamos vendo e às vezes não tem ideia. E essa palavra não faz parte naturalmente do vocabulário. Então, anotar essa palavra, vai até o vocabulário, verifica qual é o significado exato e na primeira redação que fizeram, na primeira conversa que tiver, incluir aquela palavra. Depois que incluir umas 2 ou 3 vezes, começa a fazer parte natural do seu processo de comunicação também. E com relação à expressão corporal que você levantou na sua questão, é preciso tomar cuidado para não fazer excesso de gestos e é preciso tomar cuidado para não haver falta de gesto na comunicação. Então, o gesto precisa ser moderado, acompanhando bem o ritmo e a cadência da fala. Aí você vai ter uma harmonia entre esses 3 aspectos, que é a inflexão de voz, a expressão corporal e a mensagem que transmite. Então, o que precisa haver é uma harmonia nesses aspectos, porque se o gesto aparecer demais, as pessoas só ficam observando e preocupadas com a expressão corporal. Se o vocabulário é muito rebuscado, só presta atenção no vocabulário. E se a voz é muito portentosa, uma voz firme, mas não existe o desenvolvimento dos outros aspectos da comunicação, vai haver também uma deficiência aí.
Entendi. Não, e é interessante como que tudo isso, como você falou, se complementa na hora na hora que alguém vai fazer um discurso, na hora que alguém vai fazer algum tipo de sustentação. E, professor, o último aspecto que eu acho que tem ainda a ver com essa primeira parte do livro que a gente não conseguiu abordar ainda é a parte mais voltada para a própria aparência do advogado. Eu acho que em sustentações orais até que fica um pouco mais nítido na cabeça de todo mundo como que os advogados, em geral, vão se prestar na frente dos juízes, dos julgadores, em qualquer instância, coisas do tipo. Mas a própria vestimenta, ela faz alguma diferença quando você vai conversar com clientes, quando você vai fazer algumas reuniões? Como que isso Olha, funciona? faz muita diferença, mas mesmo dentro disso que você disse, com o advogado, quando vai fazer sustentação oral, é mais ou menos normal a maneira dele se vestir. É preciso tomar cuidado. Por isso que numa sustentação oral é importantíssimo que o advogado conheça o regimento do tribunal onde ele vai se apresentar. Então ele vai com uma certa antecedência, verifica o regimento, como é que funciona, porque alguns tribunais exigem a veste tutelar, a beca. Outros já dispensam. Então, imagina você vai lá formalmente vestido até, mas tem a exigência da beca. Alguns tribunais deixam algumas becas disponíveis, tamanho PN e G. A própria OAB tem a sala do advogado, eles deixam algumas becas disponíveis ali. Mas nem todos os lugares ele vai encontrar. Então, imagine se ele vai para um tribunal fazer uma sustentação que exige o uso da beca e ele não está vestido dessa forma, não tem como resolver o problema ali, vai ter dificuldade e já começa a ficar desestabilizado. E, fora isso, o advogado deve se vestir de uma maneira formal, verificar como é que os outros advogados se vestem. A mulher normalmente vai de vestido, um tailleur, onde é advogada, o homem vai com um terno e uma gravata, simplesmente e assim, bem trajado de uma maneira formal. Se por acaso, aqui vai uma outra dica, o advogado, por exemplo, que vai fazer sustentação oral e tem, às vezes, problemas com a sua comunicação. Se ele estiver acostumado a usar roupas novas com frequência, compra uma roupa aqui, outra ali, não tem problema, pega uma roupa nova e vai fazer a sustentação oral. Mas se não for hábito, de comprar roupa nova, não é no dia da sustentação oral, um momento importante, às vezes vai ali um pouco inseguro, nervoso, e já com uma roupa que ele não está muito acostumado, pega aqui, pega ali. Meu conselho é o seguinte, pegue uma roupa que você esteja acostumado a usar, já conhece a curva do cotovelo, o caimento dela, se sente à vontade, e a roupa deixa de ser um problema na sua apresentação também. Bacana, professor. Eu acho que isso daí tem um aspecto muito forte no psicológico das pessoas quando elas vão apresentar, né? Porque, querendo ou não, quando você já vai apresentar, se você já tem uma personalidade um pouco mais tímida, qualquer coisa pode tirar um pouquinho ali seu foco. Você pode olhar para uma abotoadura colocada de um jeito que você não está gostando e achar que aquilo vai fazer toda a diferença no seu discurso. Então, assim, acho que quando você está confortável, quando você está se sentindo, se sentindo inserido naquele ambiente, isso daí ajuda muito na confiança e ajuda muito na hora que você vai desenvolver o seu raciocínio oralmente ali, em frente ao tribunal ou mesmo com um novo cliente, alguma coisa do tipo. Professor, E então, dentro disso ainda, Carlos, se me permite, o advogado talvez seja dos últimos bastiões da fala mais formal. É o advogado que usa o terno e a gravata. Se você olhar as outras profissões, os bancos, por exemplo, aqueles bancos tradicionais, já aboliram a gravata há um bom tempo. Aquelas empresas mais formais, empresas de auditoria, consultoria, muitas estão já abolindo e deixando essa roupa um pouco mais leve. Então, mesmo o advogado, por exemplo, quando ele vai fazer uma palestra, uma apresentação, o advogado é muito convidado, às vezes, para falar para estudantes de direito. Não precise de gravata para uma apresentação como essa. Vai lá com um blazer, bem vestido, bem trajado, um pouco mais leve, um pouco mais informal, e a sua aproximação com a plateia será sempre muito melhor. bacana. Até o arroba JCenturião aqui acabou de falar que a naturalidade é ainda a melhor roupa. E eu não podia concordar mais. Assim. Até mesmo advogados, como você mesmo disse. Eu trabalho aqui no Jus Brasil, estou bem inserido nesse meio de tecnologia. E vejo que até mesmo os advogados que trabalham com empresas desse tipo, às vezes eles, compreendendo um pouquinho melhor os seus clientes, conseguem se vestir, muitas vezes de maneira menos formal, às vezes até com mais conforto de andar, especialmente no Brasil, que tem um clima bem quente, e acaba passando uma proximidade maior do cliente. Então, até um contrassenso de vez em quando você conhece bem seu cliente, você pode se aventurar por algumas vestimentas um pouco menos tradicionais, né?
Você diz quando conhece bem, porque a expectativa que uma empresa ou o cliente tem do advogado é que ele vá formalmente vestido. Então, num primeiro contato, nos primeiros contatos, ele não pode arriscar. Vai lá de terno e gravata. Ninguém vai criticar alguém porque ele está usando terno e gravata. Mas se ele for sem e o cliente tiver a expectativa de ver um advogado vestido de uma maneira mais formal, pode existir aí uma decepção. Então, é preciso tomar cuidado e verificar se conhece bem o cliente, se já está com uma certa familiaridade com ele ou não. Beleza, professor. Eu queria passar agora para a segunda parte da nossa conversa e falar mais especificamente sobre sustentações orais e até aproveitando também para passar para a segunda parte do próprio livro do senhor, que você fala de planejamento de apresentação. E antes de passar para esse assunto até, eu vi que tem muitas pessoas de vários lugares diferentes do Brasil e do mundo, já teve até um usuário que comentou aqui no nosso chat que ele está assistindo essa live lá de Angola. Então, eu queria até reforçar, fazer um convite aqui para todo mundo que está assistindo a gente, que é aluno do professor, ou que acompanha o Jus Brasil também por outros meios. Fale aí de onde você está vendo essa live, de qual cidade, qual estado. Vai ser bem bacana ver esse panorama de quem está assistindo a gente. E aí, professor, qual que seria então esse papel do planejamento da apresentação em sustentações orais? Bom, a sustentação oral é uma prerrogativa do advogado, é um direito do advogado. Agora, são poucas as pessoas, infelizmente, são poucos os profissionais que se aventuram ou ousam fazer sustentações orais. São pesquisas, são enquetes, uma pesquisa que não é científica, mas menos de 10% dos advogados ousam fazer a sustentação oral. E as alegações são as mais diversas possíveis. Uns dizem assim, eu não faço sustentação oral porque a causa já está decidida, não vai adiantar nada. Eu não faço sustentação oral porque vai me tomar muito tempo fazer esse planejamento, essa preparação, e o meu cliente não vai me pagar mais por causa disso. Bom, são as mais diversas desculpas. Mas o que a maioria não conta, e que geralmente é o motivo mais sério, é que não fazem sustentação oral por inibição, por medo de fazer a apresentação. Então vão dando desculpas aqui, desculpas ali. Quando não tem jeito, terceirizo isso para um colega lá do escritório e acabam não fazendo. Tem que enfrentar. E aquele que sabe fazer bem uma sustentação oral, ele vai se projetando profissionalmente, ele passa a ser admirado profissionalmente. Quando você vê alguém que fala bem, é bem articulado, envolve os julgadores no momento da apresentação, consegue mudar uma situação que já praticamente estava perdida, porque quando você faz uma sustentação oral, normalmente você vai fazer de uma causa que foi derrotada. Então você precisa, durante a sustentação, mudar a opinião dos julgadores, dos desembargadores. O primeiro passo para fazer bem uma sustentação oral é conhecer o processo. Não tem jeito de você se desviar aqui ou ali. Porque alguns fazem o quê? São negligentes, pouco antes de entrar na sala do tribunal, dão uma olhadinha no processo e vão inseguros para a apresentação. Não sabem exatamente o que está ali, que tipo de argumento a outra parte vai usar, que tipo de pergunta o desembargador pode fazer. Lógico que vai inseguro porque não conhece o tema. E se um desembargador faz uma pergunta que está dentro do processo, ele não conhece, ele vai perdendo a sua credibilidade. Então, é preciso conhecer de cor e salteado o processo, de ponta a ponta, tem que ler muito, tem que conhecer todos os argumentos, conhecer todas as partes, todas as etapas, não tem jeito. Conhecendo bem o processo, ele vai se sentir muito mais seguro. Como eu disse há pouco, tem que conhecer o regimento do tribunal. A roupa que vai vestir, como é que ele vai se comportar, o tempo da apresentação. Não, a apresentação não serve de 15 minutos, trabalhei 10 minutos, mas nós sabemos que alguns tribunais mudam o tempo da apresentação. Então você imagina, o profissional vai para a sustentação oral dele, se preparou para falar durante 15 minutos. Quando chega na hora de usar a palavra, ele descobre que o tempo determinado pelo tribunal era de 10 minutos apenas. Ora, ele já fica desestabilizado, e como é que na hora de fazer a sua sustentação, ele vai escolher as partes que poderiam ser eliminadas dentro da sua defesa? Isso pode ser um prejuízo. Então, conhecer o regimento do tribunal é um trabalho que tem que ser feito. No momento de preparar os memoriais, então o memorial tem que ser muito enxuto, somente aqueles pontos que precisam ser destacados para chamar a atenção.
fazer a visita para o desembargador antes de fazer a defesa efetiva da causa, antes do julgamento. Ah, mas alguns desembargadores não gostam de receber advogados. A maioria recebe. Então, é nesse momento, junto com ele, em pouquíssimos minutos, que ele vai destacar 3 ou 4 pontos. Porque o que acontece? O desembargador tem aquele calhamaço de processos, são processos, ele acaba não se lembrando muito bem de uma causa ou de outra. E é naquele momento em que o advogado pode chamar a atenção dele para os aspectos que são importantes, que são fundamentais. Ah, não, mas o desembargador não me recebe. Ok, você vai entregar o memorial, mas procura conversar com o auxiliar do desembargador, porque com tantos processos, nós sabemos que alguns desembargadores acabam contando com a ajuda de alguns auxiliares. E se não puder conversar com o desembargador, pelo menos com esse auxiliar, dando ali os pontos mais importantes. Pode ser que o auxiliar depois conte para o desembargador aquilo que seria o objetivo da sua presença. Então, essa visita é fundamental. Outro, importantíssimo, Cadu, saber como é que aquele tribunal atua, como é que aqueles desembargadores julgam. Então, estudar bem os processos que foram desenvolvidos dentro daquele tribunal, como é que as decisões foram tomadas e, de preferência, perder um tempinho ou ganhar um tempinho e assistir 1 ou 2 julgamentos. E aí vai saber como é que o desembargador atua, se ele faz perguntas, se não faz, se ele deixa de prestar atenção, porque é muito comum você assistir ali uma sustentação oral, o advogado falando e o desembargador conversando com o colega dele, mexendo num papel, numa pasta. Quando o advogado vai assistir a um julgamento, ele fica observando esses detalhes, em que momento o desembargador deixou de prestar atenção. Quais foram as informações que chamaram a atenção e que ele ficou atento. E verificar depois, porque alguns, embora estejam mexendo no livro ou cochichando com alguém do lado, mas têm uma habilidade muito grande de ouvir aquilo que está sendo falado também. Então, ele aparentemente não está prestando atenção, mas está ouvindo tudo aquilo que transmite. E no momento de dar a decisão, ele pega os pontos importantes que foram abordados naquela sustentação oral. Conhecendo como o tribunal se apresenta, como é que os juízes decidem, ele vai verificar se a tendência do tribunal é favorável ou não à sua causa. Porque se for uma tendência favorável, ele vai pegar decisões que foram tomadas e utilizar como argumento durante a sua apresentação, conforme já foi decidido pelos desembargadores dessa corte, assim, assim, assim. Ele dá as causas, ele vai reforçando o seu argumento a partir dali. Se ele sentir que a tendência daquela corte é diferente, que as pessoas ali julgam de uma maneira diversa daquele que está pretendendo, então ele vai ter que ter um trabalho adicional de procurar em outras cortes, de outras regiões, outros tribunais, decisões que poderiam reforçar a sua causa. Então ele vai dizer que, embora essa corte, de maneira geral, pense de uma forma diferente daquela que eu estou advogando, mas o tribunal tal, pensa dessa forma, é uma maneira de fazer com que o juiz, naquele momento, pare para pensar um pouquinho mais. Porque, naquele momento, principalmente numa situação como essa, o objetivo do advogado tem que ser o de fazer com que o juiz peça vistas do processo, que ele pense um pouquinho. Se ele conseguir isso, já é uma grande vitória na sua atuação. Não, com certeza. E é interessante como que os temas eles se interligam na hora que a gente começa a avançar nesse assunto, né? Porque agora você falou sobre várias dicas de como se portar em uma sustentação, como planejar com antecedência essa visita, essa pesquisa anterior, entender quais são os pontos fortes da sua causa, os pontos mais fracos que você vai ter que trabalhar. E aí eu acho que a partir do momento que você junta toda essa teia de planejamento, você consegue entender onde você vai precisar projetar melhor a sua voz, quando que você vai precisar trazer um pouco mais de emoção ali para dentro do seu discurso, quais que seriam os pontos que você vai querer focar quando você direcionar sua página, sua palavra ali ao magistrado. Então, acho que para entender um pouquinho dessa teoria da oratória do discurso, você tem que entender um pouco você tem que entender mesmo a big picture, né? O cenário como um todo. E entender onde que as coisas elas se interligam, né? E você deu várias dicas muito práticas também, tanto na primeira parte, de um autoconhecimento, de entender um pouquinho melhor sobre como que é o seu estilo de comunicação, e também agora nesse planejamento.
Quais seriam as três principais dicas que você daria para um advogado que vai fazer uma sustentação oral em um tribunal que ele ainda não conhece? Bom, fazer essa visita, como eu disse, verificar com antecedência como é que o tribunal age. Se não for possível, perguntar para algum colega se ele tem informações a respeito da maneira de decidir daqueles desembargadores, ler os processos que já foram julgados para saber como é que eles decidem. Isso é fundamental. Essa visita anterior ao desembargador é importantíssimo para que ele preste atenção em determinados pontos do processo e, durante a defesa, procurar colocar informações a partir dos fatos vivenciados que possam chamar a atenção. Não adianta o advogado querer ensinar direito para o desembargador, ele já conhece o direito. Ele pode até ficar chateado se começar a querer dar aulinha ali naquele momento. Mas os fatos em si, uma cronologia, de preferência contando uma história, a história é sedutora na comunicação. Então, se o advogado consegue contar uma história interrelacionada com o processo, destacando nessa história os pontos que são importantes, ele vai ter atenção. E outra, logo no início, procurar mostrar aos desembargadores alguma coisa nova, diferente, instigar o desembargador para que ele perceba que algo interessante está acontecendo naquele momento. Porque se ele falar tudo aquilo que o desembargador imaginava que ele iria falar, repetindo tudo aquilo que está dentro do processo, sem novidade nenhuma, ele não vai ter atenção. Então ele tem que saber que, naquele momento, ele está ali para prender a atenção do desembargador, apresentar pontos novos, instigantes, interessantes, para que o desembargador possa refletir, mudar de ideia ou pelo menos pensar a respeito do assunto. Interessante. Então, só dando uma recapitulada aqui, essa primeira dica seria, então, fazer essa visita conciliando também com uma pesquisa anterior para conhecer melhor o tribunal, para conhecer melhor aquela turma que vai julgar o seu processo, entender os posicionamentos, os pontos fortes e fracos do seu processo. A segunda seria, então, criar uma storytelling, uma contagem de história mesmo, fazer com que seu processo tenha uma cronologia, um início, um meio e um fim, para que você possa encaixar ali nessas histórias os fatos que você quer ressaltar ali para o julgador. E a terceira, então, seria exatamente trazer esses fatos novos, saindo um pouquinho do óbvio e tentando não simplesmente repetir o que já está no processo. Você precisa da atenção daqueles julgadores, e se você não conseguir trazer nada de novo, ou pelo menos nem fazer uma abordagem diferente daquela que foi feita no próprio processo escrito, você não vai conseguir fazer com que a atenção daquelas pessoas se volte para você e se volte especificamente para o que você quer ressaltar ali no seu processo. Tem uma pergunta aqui que surgiu no nosso chat, professor. Perguntaram aqui, falaram que muitas faculdades não têm oratória na grade curricular no curso. Então, a partir de qual momento que você recomenda que os estudantes comecem a colocar as dicas e ensinamentos do seu livro em prática? O meu professor de oratória, Oswaldo Melantônio, conta uma história curiosa. Ele disse que uma senhora procurou o Bernard Shaw uma vez e disse o seguinte, que ela estava grávida, já no último mês de gravidez, e estava muito preocupada com o desenvolvimento do filho e sabia que a comunicação seria fundamental na vida dele. E a partir de que momento ela deveria se preocupar em ensinar o filho a se comunicar bem? Ele perguntou a ela, com quantos meses de gravidez a senhora está? Falou, com 9 meses. Então a senhora está 9 meses atrasada nesse ensinamento. Ou seja, a vida inteira. No caso do advogado, quando ele entrar na faculdade, ele já precisa começar a desenvolver a comunicação. Por quê? Porque ele vai ter ali na faculdade a oportunidade de exercitar. Ele pode falar a besteira que quiser, ele pode errar quando ele quiser, ele não vai ser cobrado. E quando ele começa a desenvolver a comunicação, primeiro que ele elimina os defeitos que iria desenvolver ao longo da sua vida. Então, esses defeitos são eliminados antecipadamente. Depois ele aproveita as oportunidades. Por exemplo, fazer a apresentação de um trabalho, participar das sustentações simuladas que são feitas na faculdade e vai desenvolvendo a comunicação, porque para falar bem, assim como escrever, é preciso praticar bastante. O Valdir Troncoso Pérez, que foi o príncipe dos advogados, provavelmente o maior orador da história do direito desse país, ele contou num evento que ele participou na minha escola,
dizendo que quando ele era jovem estudante, ele tinha dificuldade de falar em público. Imagina, Valdir Troncoso Pérez, o maior advogado da história do direito. E que ele ficava pensando no verbo que iria conjugar, ele ficava pensando no adjetivo, no substantivo, e com isso ele tinha assim, uma espécie de tolimento da sua comunicação. Com o passar do tempo, praticando na própria escola, nas próprias apresentações, depois ao longo no tribunal do júri, ele foi desenvolvendo aquilo que ele chamava de automatismo da fala. Automatismo da fala é quando o advogado já não precisa mais pensar no substantivo, no adjetivo, no verbo, ele pronuncia uma palavra e ele está tão acostumado a repetir aquelas frases que a frase inteira vem à sua mente como se fosse uma palavra só. E com isso ele tem o automatismo da fala. Portanto, a prática aí que vai dar ao advogado esse automatismo da fala. Interessante. E procurar um bom curso de oratória, evidentemente. Porque o que acontece nas faculdades de Direito? Tudo ajuda. Mas, vamos desenvolver um curso de oratória aqui na faculdade. Geralmente é um curso que não faz parte da grade curricular, é um curso à parte. Então, os estudantes não vão dar muita importância para aquilo. Quem que vai dar aula? Doutor Gabriel fala bem. Doutor Gabriel tem uma oratória maravilhosa. Doutor Gabriel, o senhor não poderia ministrar um curso aqui para os nossos estudantes? O senhor fala tão bem? Sim, vou. Só que o fato do doutor Gabriel falar bem não significa que ele saiba ensinar bem. Tanto assim que, em alguns casos, pode fazer mais mal que bem, porque ele começa a ensinar, fazer correções, a exigir determinados comportamentos, imaginando que aquilo é o certo, ele acaba tolhendo o desenvolvimento e o advogado, o estudante, diz o seguinte, isso daí é um dom mesmo, eu não vou conseguir nunca, e acaba se afastando cada vez mais da oratória. Então é preciso procurar profissionais competentes, experimentados, que saibam ensinar, que se dediquem especificamente a esse tipo de atividade. Aí sim vai aprender rapidamente, em poucas horas, alguém pode desenvolver a sua comunicação. Super interessante. Eu já estou até dando dicas, dando sugestões aqui para os brasileiros fazer um curso com o senhor sobre oratório para advogados, que eu tenho certeza que seria um sucesso certo. Assim. E você mencionou essa história que você falou do príncipe dos advogados e a ideia de que realmente falar em público, essa oratória, ela demanda uma experiência muito grande. Me lembrou de um outro vídeo até que eu vi do senhor, que você falava dos pilares de uma boa comunicação, que envolvia um conhecimento aprofundado do assunto, uma organização e um planejamento, uma metodologia para você conseguir abordar o que você sabe sobre aquele assunto, a própria experiência, que é saber falar, não só saber falar o que você quer falar, mas também ter experiências de ter falado em público antes, conseguir fazer a gestão ali da sua própria ansiedade, e um autoconhecimento, que seria essa compreensão de qual seria o seu estilo de comunicação. Eu acho que assim, esses pilares, para mim, fazem todo sentido. E quando a gente fala sobre, especificamente na advocacia, o que eu vejo é que muitas pessoas elas têm uma tendência de partir para a comunicação sem entender muito bem o assunto, ou então, quando elas começam a falar sobre determinados assuntos que elas conhecem muito, não tem um planejamento, ou algum desses pilares começa a fraquejar, dá para ver quando a pessoa está simplesmente enchendo linguiça, por assim dizer. E eu acho que essa dica de procurar alguém que consegue passar esses conteúdos, que às vezes são menosprezados, igual você falou, uma pessoa fala bem, ela deve conseguir ensinar. Achar alguém que fala muito bem que tem essa experiência em ensinar esse tipo de técnica, é fundamental para desenvolver mesmo essas técnicas de oratória, né? Porque o que acontece é que cada pessoa tem uma característica própria e peculiar. A pessoa que não está acostumada a ensinar, o que ela vai fazer? Ela vai estabelecer regras rígidas de comunicação. Você tem que se comportar assim, 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 assim. E, às vezes, aquela maneira de se apresentar não faz parte da característica da pessoa. Então, o profissional experiente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma análise do perfil dessa pessoa, das suas características, e vai explorar aquilo que ele tem de melhor dentro do seu próprio perfil. Ele vai desenvolver a própria técnica de comunicação. E onde é que está a vantagem? Quando a pessoa desenvolve a sua própria técnica de comunicação, ela não fica pensando se ela gesticula ou não, se usa determinada palavra ou não, se está colocando a voz ou não. Tudo isso faz parte natural da sua comunicação. Ela não fica preocupada com a regra, ela fica preocupada com a mensagem que ela vai transmitir. Ela fica preocupada com o ouvinte, saber fazer uma análise do ouvinte, porque você estabelece um padrão
um roteiro para a sua comunicação, eu vou falar assim, 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 ok, está prontinho. Só que na hora da apresentação você precisa observar a reação dos ouvintes, porque às vezes você faz um determinado planejamento e quando chega na frente do público, você verifica que a realidade é outra. Há pouco tempo eu recebi um grupo de executivos para participar de um curso. Como eu faço sempre, eu analiso a característica do participante, como é que ele é, a idade que tem, o conhecimento que ele tem a respeito de determinado assunto, onde é que ele atua, que tipo de público ele enfrenta, etc. E era um grupo jovem. O mais velho ali tinha 28 anos, ocupando o cargo de diretoria, tinha até o vice-presidente no meio e os outros gerentes, mas era um grupo jovem. Então, pelo perfil do grupo, o tipo de roupa que eu ia usar era uma roupa um pouco mais deslocada, um pouco mais leve, a linguagem um pouco mais solta, fazer um pouco mais de brincadeira, trabalhar um pouco mais com emoção, porque esse tipo de comunicação que toca o público mais jovem. Eu comecei a falar e faz uma brincadeira, eles não reagem. Faz outra, não reagem. Aquela brincadeira que sempre dá certo em todos os grupos, também não reagiram. Eu verifiquei, no momento em que estava falando, que eu estava equivocado. Aquele planejamento que eu havia feito, aquela análise que eu havia feito a respeito do grupo, era uma análise incorreta, porque embora eles fossem jovens, tinham um perfil de pessoas mais idosas, pessoas mais velhas. Aí deixei essa comunicação mais emocional, parti para uma apresentação mais racional, e aí deu certo. Tanto porque no final, eu ouvi lá uma avaliação do curso, gabaritou em nota máxima, mas se eu tivesse insistido naquele plano inicial, eu teria fracassado. Portanto, quando você desenvolve a comunicação a partir das suas próprias características, você, pela comunicação visual, pela reação do público, você começa a observar que tipo de resposta o público está dando e se você continua dentro da mesma linha ou se você modifica. Isso é bem interessante. Ter essa flexibilidade, essa capacidade de análise é uma coisa essencial, porque muitas vezes a gente vai comunicar com um cliente que a gente não conhece tão bem, ou vai falar com, enfim, em qualquer tipo de reunião desse tipo. E muitas vezes a gente tem que entender como que a mensagem está sendo captada pelas pessoas para que a gente possa ir otimizando a nossa mensagem para que efetivamente a gente consiga chegar naquelas pessoas, né? E professor, uma das coisas que eu estava querendo abordar antes do Instagram cortar a nossa live aqui, o que vai acontecer muito em breve, eu estava querendo... Quanto tempo nós temos? Oi? Quanto tempo nós temos? A gente tem ainda mais 10 minutinhos aqui. Tá bom. Mas eu queria trazer a nossa conversa para a questão agora do isolamento social de muitas pessoas tendo que transpor as suas comunicações, as suas reuniões, os seus calls, suas ligações, todas para um ambiente de suas próprias casas. Então, a própria live é uma ferramenta de comunicação que agora muitas pessoas estão se adaptando a utilizar, estão começando a fazer as suas apresentações dessa forma. Eu queria perguntar para o senhor se existe uma diferença muito grande entre a preparação para um discurso em que você vai fazer presencialmente e a preparação de um discurso que você vai fazer online. Bom, se nós observarmos aqueles aspectos iniciais que você citou no início da nossa conversa, nós vamos verificar que você precisa ter voz, tem que ter ritmo de fala, precisa fazer bem a pausa. Por sinal, eu quero chamar a atenção aqui sobre a importância da pausa. A pausa é fundamental na comunicação. A pausa, às vezes, fala muito mais que as palavras. Debussy dizia que a música é o silêncio entre as notas. E com a comunicação é o mesmo. Uma pausa expressiva, bem feita, ela valoriza a informação transmitida. Ela permite a reflexão do ouvinte. E aquele que faz a pausa no momento certo, ele demonstra o domínio, o controle, o poder sobre a mensagem que ele está transmitindo. Então, isso é importante, a pausa precisa acontecer também durante uma live, numa comunicação à distância. O vocabulário que vai ser utilizado, não pode negligenciar, porque o que acontece? Às vezes a pessoa está na sua casa e deixa um pouco do lado o profissionalismo na hora de fazer. Isso estou falando da comunicação corporativa ou entre advogados. Entre os amigos, pode ficar à vontade. Mas tomar cuidado com isso. Por exemplo, se você observar bem, eu me coloquei aqui com um fundo, com alguns livros no fundo, e um ambiente para passar
uma imagem, uma mensagem mais ou menos dentro do assunto que nós estamos abordando aqui. Então é preciso tomar muito cuidado com o fundo. De repente passa alguém pelado lá atrás ou vestido de cueca. Isso tem acontecido muito, você deve ter visto isso muito aí nas redes sociais. Então é preciso tomar esse tipo de cuidado. Fazer tudo com antecedência. Então verificar a luz que você vai utilizar, a distância que você vai ficar, se existe ali um apoio para a sua apresentação. Tudo isso é fundamental. E não é fácil falar olhando para uma câmera, é um pouco mais difícil do que falar olhando para as pessoas, mas com o tempo a pessoa vai se acostumando a isso e passa a falar com a câmera como se estivesse conversando diante de 3 ou 4 pessoas ali na sala de visitas da sua casa. E, na verdade, é isso que tem que acontecer. Tem que falar com envolvimento, com disposição, com entusiasmo, mas tem que ser uma conversa animada. Uma conversa, mas uma conversa animada sempre. Realmente, é muito diferente quando a gente tenta transmitir a nossa alegria, o nosso entusiasmo com determinado assunto pessoalmente, até porque a gente tem mais recursos, né? Eu estou gesticulando aqui bastante com minhas mãos, mas ninguém vai ver, por exemplo. Ou qualquer outro tipo de recurso que você possa utilizar numa comunicação presencial, mas é essencial a gente conseguir, pelo tom de voz, pela emoção mesmo, enquanto você está conversando, transmitir essa mensagem para as pessoas que estão te ouvindo, né? E eu queria falar agora também sobre a importância de uma comunicação com os clientes, mesmo nesse tempo de pandemia. A gente vê muitas pessoas relegando esse aspecto da sua profissão, por exemplo, quando sob essa justificativa de que, não tem como marcar uma reunião, então eu vou ficar no e-mail, ou então vou deixar uma comunicação um pouco mais... qual que é a sua opinião sobre esse assunto, professor? Bom, eu gosto muito, sempre gostei muito do contato presencial, o olho no olho, porque você, quando está diante da pessoa, você vai observando até instintivamente alguns aspectos que você não consegue observar numa comunicação à distância. O Freud dizia que o nosso inconsciente pode receber a mensagem do inconsciente do outro sem que essa mensagem passe necessariamente pelo nosso consciente. É verdade, está ouvindo ali uma pessoa, tudo certo naquela apresentação, mas algo que não convence, algum detalhe está em desarmonia dentro daquele conjunto. E na comunicação à distância, nem sempre nós conseguimos observar. Essa leitura é um pouco mais difícil. Mas eu acho que daqui para frente, cara, o mundo mudou. As pessoas, eu tenho conversado com empresários, com alguns advogados, que estão já deixando as salas de reunião do lado, estão entregando os imóveis, porque perceberam que esse contato à distância é muito mais rápido. Você marca uma reunião por exemplo, das 10 às 11, começa às 10 horas, termina às 11 horas, você já tem como seus afazeres pela frente e não perde tempo. Se você vai para uma reunião, por exemplo, marca uma reunião em Campinas ou lá na minha cidade, em Araraquara, lá no interior do estado, você vai perder o dia todo, porque não é só aquela hora da reunião. É meio-dia para ir, meio-dia para voltar, mais o tempo da reunião, perdeu. Enquanto que você, nessa comunicação à distância, você aproveita muito mais o tempo. Então, eu acho que daqui para frente, por causa dessa tragédia que estamos experimentando, dessa desgraça que estamos experimentando, fomos obrigados a ficar confinados. Eu acho que o mundo começa a despertar um pouco mais para a comunicação à distância. E as pessoas, a partir daqui, com o uso desses aparelhos, com esse tipo de linguagem, vão se acostumando cada vez mais também. Eu acho que, assim, pela experiência do Jus Brasil mesmo, que a gente tem com trabalho remoto, mesmo trabalhando antes, já em alguma medida com trabalho remoto, eu estou em Belo Horizonte, mas meu time está uma parte em São Paulo, uma parte em Salvador, a gente já tinha reuniões frequentes remotamente, a gente já tinha um fluxo de trabalho relativamente estabelecido remoto, mas com certeza, com essa pandemia, a gente abriu o olho para muitas das nossas atividades do dia a dia que poderiam ser feitas de maneira mais eficiente, pensando que está todo mundo em casa agora, pensando que não tem ninguém ficando perto um do outro, pode marcar reunião, qualquer coisa do tipo, e até estabelecendo alguns tipos de técnicas para evitar com que esse distanciamento social acabe afastando de fato as pessoas, acabe fazendo com que elas não conversem entre si mais, que elas percam um pouco dessa noção de uma cultura corporativa, de que está todo mundo, por mais que cada um em sua casa, mas está todo mundo junto, imbuído numa mesma missão, imbuído num mesmo propósito. Então, acho que, com certeza, como você falou, infelizmente, a gente está passando por um momento que é muito difícil,
mas eu acredito que dos males, assim, acho que a gente vai sair desse momento com algum nível de avanço digital que vai possibilitar, com certeza, novas formas de comunicação, novas formas de se trabalhar em conjunto, mesmo que remotamente. Você Professor, veja, dentro disso que você está falando, há pouco tempo estava vendo um julgamento em Cuiabá. E o advogado estava se apresentando uma cidade que ficava a 1.200 quilômetros de distância. Então, você imagina se esse advogado tivesse que sair da sua cidade, ir até Cuiabá para fazer a sustentação oral, ele tem que ir um dia antes, participar, voltava, ia perder aí uns 2 ou 3 dias para participar daquele julgamento. E ele estava lá, por enquanto ainda não podia fazer do próprio escritório, ele tem que procurar uma unidade da justiça, faz todo o aparelhamento ali. Então, em 5 minutos ele estava lá, fazia a sustentação oral e não perdia o tempo. Isso já estava acontecendo antes da pandemia. Agora, com a pandemia, com certeza, isso vai ser acelerado. As pessoas vão investir muito mais nesse processo, com certeza. beleza, professor. A gente já está caminhando aqui para o final da nossa live e eu gosto de reservar uns minutinhos finais para a gente conseguir agradecer todo mundo que está assistindo, agradecer também ao senhor pela disponibilidade. Essa live foi muito rica. Para as várias pessoas que perguntaram, a gente vai deixar essa live salva por 24 horas no Instagram, mas ela também vai ficar salva no YouTube lá do Jus Brasil. E aí eu queria deixar agora um convite final, professora, todo mundo que está assistindo e ao senhor também, a acompanhar as próximas lives da campanha Mais Juntos do que Nunca. Hoje à noite a gente vai ter uma live falando sobre como que a Revolução 4, a quarta Revolução Industrial tem afetado o direito como um todo. E Interessantíssimo. vai ser uma live muito interessante, eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão gostar. Deixar o convite para todo mundo que está assistindo a gente seguir também o perfil do Jus Brasil, @JusBrasil, o perfil do professor Polito, que é @Polito, certo? Sim, arroba Polito. Bacana. E se você gostou dessa live, encaminha também para algum amigo que você acha que vai aprender alguma coisa aí sobre essas técnicas de oratória que a gente abordou. E, professor, teve uma pessoa, acho que foi a Bia Gimenez, perguntou qual que é o nome do livro. E se você podia mostrar ele agora também para as pessoas que estão assistindo. É um livro Oratória para Advogados e Estudantes de Direito. Esse livro tem a chancela da OAB de São Paulo, tem a chancela do Conselho Federal da OAB, tem o prefácio do Durso, tem o pós-fácio do Edilson Mogenor Bonfim. Enfim, é um livro que está blindado aqui e me dá muita alegria. Um livro que já vendeu mais de 100 mil exemplares, adotado em várias faculdades e que pode ajudar bastante, porque você que deu uma olhada no livro, verificou que eu vou escrevendo como se estivesse dando aula para o meu aluno. Então, na verdade, é um curso com exercícios de fixação, propostas de trabalho, está tudo aqui. Bacana. E também lá no nosso Instagram, @Polito, na bio, tem lá informações sobre o nosso curso online, que também é um curso à distância que a pessoa pode fazer. Muito interessante. Então, ó, fica aí as dicas também, o curso online, o livro do professor Polito, que, como você mesmo disse, já está blindado, mais do que validado pelo Brasil inteiro e até por outros países, né? Professor, muito obrigado mesmo pela disponibilidade. Esse conteúdo foi riquíssimo, tenho certeza que vai ajudar muitos profissionais do direito e profissionais de outras áreas a refinar um pouco mais as suas habilidades de oratória. E muito obrigado também a todo mundo que está assistindo. Se o senhor tiver algum recado final também, pode ficar à vontade. Foi um prazer muito grande, um bate-papo bastante interativo. Você é muito simpático, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, um trabalho que ajuda muitas pessoas. Eu me senti honrado de estar aqui hoje. A honra é toda nossa, professor. Então a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado mesmo, gente. Até logo. Um abraço.